Esse número de visualizações de shorts no nosso painel do YouTube Studio é uma mentira. Você não pode mais acreditar nesse número a partir do dia 31 de março de 2025, porque esse painel do YouTube Studio com o número de visualizações mudou por completo. A forma como o YouTube calcula o número de visualizações de shorts agora é uma pequena mentirinha, ou seja, não é toda a verdade. Os seus números de visualizações de shorts vão começar a melhorar a partir de hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 31 de março de 2025. Esse é o ano que nós estamos. Se você entrar no seu painel do YouTube Studio agora, você vai perceber que ele mudou, ele tá um pouco diferente do que era antes. E tem algumas informações que nós não encontramos efetivamente. É isso que eu quero te mostrar. Isso também vale para o nosso aplicativo no YouTube Studio. Se você entrar lá em Analytics, depois conteúdo e shorts, você vai ver esse número lá, ó, visualizações. Só que esse número não é real mais. E se você vai usar apenas o aplicativo do YouTube Studio, eu sinto muito, você não vai ter acesso a toda a verdade. Não sei por que o YouTube está fazendo isso. Eu tenho algumas suspeitas. Eles publicaram um vídeo agora, recentemente, no dia 26 de março, comunicando sobre essas mudanças e também postaram lá na página de ajuda, na página de suporte do YouTube, explicando um pouco sobre essas mudanças. O que muda efetivamente? A maneira como o YouTube calcula a visualização, se aconteceu ou não uma visualização de vídeos curtos. Calma, não é para você desistir de vídeos curtos nem no YouTube, nem em outras redes sociais. Esse formato de conteúdo ainda é muito útil e eu tenho aqui uma ferramenta, a Nexus Clips, que pode te ajudar bastante nesse processo de criação, inclusive analisando os melhores momentos dos seus vídeos. Você pode enviar o seu vídeo longo ou até mesmo vídeos curtos que você já gravou e editou no seu computador para que eles façam uma análise. Essa ferramenta é tão poderosa que ela faz uma análise dos melhores momentos dos vídeos do seu canal ou aqueles vídeos que você enviar. E a melhor parte é que você pode editar a partir deles fazendo os seus cortes. É como se fosse um editor sem precisar instalar nada no seu computador. Eu vou usar aqui como exemplo um vídeo curto que eu já tenho pronto no meu computador e ele vai gerar todas as legendas e inserir isso de forma automática para que eu publique onde eu quiser, não só no YouTube Shorts, mas também no TikTok, Reels do Instagram, do Facebook e até no Twitter. Clica em gerar legenda, no caso aqui eu estou selecionando um idioma em português, mas você pode até legendar em outros idiomas, como por exemplo o inglês. E pronto, dá play e você vai ver a legenda funcionando, ele reconhece a sua fala e se precisar você pode fazer aqui algumas alterações no texto, se você achar relevante, porque ele entende perfeitamente tudo que está sendo falado da melhor forma possível e se quiser pode até fazer cortes, exatamente como você aplica no seu editor de vídeo. Isso também vale até para vídeos longos, porque com os vídeos longos ele detecta quais são os melhores momentos, ele te diz se aquele trecho que você selecionou tem um bom potencial de cortes e aí você pode fazer a montagem que quiser a partir daquele momento. Ele te dá uma nota, um índice de viralidade, a chance desse conteúdo ser viral ou impactar mais o seu público. Você seleciona esse trecho, corta, gera as legendas, depois de tudo pronto, é só salvar no seu computador e publicar na sua rede social preferida, multiplicando a sua presença com vídeos curtos. E corre porque tem uma promoção com descontos. Por isso não perde tempo, dá uma olhada porque eu não sei até quando vai valer esse desconto. Links e referências na descrição e no primeiro comentário fixado. Obrigado, Nexus Clips. Agora vamos continuar. Como era antes, as pessoas abrem o nosso aplicativo do YouTube e elas vão assistir qualquer vídeo curto. Eu vou abrir aqui. Pronto, deixa eu tirar o mudo, colocar no mudo aqui e pronto. Eu cheguei nesse vídeo aqui, ele começou a tocar e eu parei e assisti, porque eu gosto desse cara, amo peixe, é bem legal esse canal, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Pronto, eu tô assistindo o vídeo dele, é interessante, legal, contou uma visualização, certo? Ótimo. Próximo vídeo. Ah, não, isso aqui eu não quero ver. Próximo vídeo. Ah, não, isso aqui eu não quero ver. Ah, isso aqui também não é interessante pra mim. Ah, esse próximo menos ainda. E essas coisas não contam visualização. Por quê? Porque eu não engajei com esse conteúdo. O YouTube tinha um sistema de contar visualizações bem diferente de TikTok e do Instagram. Muito diferente. O YouTube contava diferente. Por quê? O TikTok e o Instagram, qualquer forma que você rolar a tela, engajando ou não com aquele conteúdo, assistindo ou não o conteúdo, é contado uma visualização. Para o TikTok, para o Instagram, toda vez que você rolava uma tela e o play começava,
isso era contado visualização, mesmo que você não assistisse. Se você rolasse direto, né, e o play não começasse, então não conta visualização. Pronto. O que acontece? Isso faz com que as pessoas pensem o seguinte, você já deve ter pensado, eu publico alguma coisa no TikTok e ele tem muito mais visualização do que no YouTube, nos shorts do YouTube. Exatamente o mesmo conteúdo. Por quê? Porque o YouTube contava diferente as visualizações. Para o YouTube, só valia visualização que você deu play e tinha a intenção de assistir. Então você rolava a tela, mesmo que o play começasse, o play automático dos shorts, ele sempre começa, né? Você tá rolando, o play automático ele já começa, você não tem que clicar na tela para dar play. Só que o YouTube não considerava que você deu play efetivamente, você precisava assistir um tanto do vídeo e ele precisava perceber a sua intenção real de assistir. O que podia acontecer? Você começava a rolar um short, um vídeo curto qualquer na sua timeline e não tinha a intenção de assistir, mas deu play, rolou ali 1, 2 segundos. Isso contava como visualização? Para o YouTube não. Só que agora eles vão fazer isso. Eles vão começar a contar qualquer play, mesmo que seja de alguns poucos segundos ou alguma fração de segundo. O YouTube vai considerar e calcular isso como visualização. Só que não é a visualização real. Você vai perceber os seus números melhorarem. Antes, o nosso painel, ou melhor, agora o nosso painel tá assim. A gente tá vendo aqui um número de visualizações. Ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não dá para ver diferença. Por quê? Essa mudança começou agora, 31 de março. Você vai perceber essa diferença mesmo daqui uma semana, 2, 3 semanas, daqui um mês. E pronto, acabou. As suas métricas vão ser completamente diferentes do que eram hoje. Inclusive, você não vai conseguir mais comparar essas visualizações aqui com as visualizações do mês que vem. O que você teve de visualização em shorts em março não vão servir para comparar com as visualizações de abril. Por quê? Porque o cálculo é feito de forma diferente. Antes, o nosso painel era assim, eu tirei um print de como o painel estava antes. Antes, a gente tinha essa informação aqui, ó, visualizações, mostrados no feed, marcações de gostei e inscritos. Só que agora a gente não tem mais essa informação do mostrado no feed. Veja que agora a gente só tem informação visualizações. E esse visualizações aqui não é igual a esse visualizações aqui. Não é a mesma coisa. Esse visualizações aqui que o YouTube está dizendo é toda vez que alguém deu play no seu vídeo, mesmo que ele não tenha tido a intenção de assistir. Então onde é que foi parar esse número? Esse número foi parar aqui no nosso painel, quando a gente clica em ver mais, apareceu uma métrica nova, que não existia antes, e que ela está escondida. Essa métrica nova, ela tem um nome, visualizações engajadas, mas em português ela ficou com o nome de visualizações intencionais, ou seja, só quando a pessoa teve a intenção de assistir, e é isso que o YouTube sempre fez. Isso ainda vale para vídeos longos, tá? Isso que eu tô falando muda só para shorts. Em vídeos longos, visualização é só visualização em que a pessoa teve intenção de assistir. E nos shorts também era assim. Se você começasse a rolar um vídeo short e aquela visualização não te interessava, mas você ficou ali 3, 4, 5 segundos, o YouTube conseguia detectar que não era a sua intenção assistir. E ele não contava. Então agora ele conta. E se a gente clicar em visualizações intencionais, agora você vai perceber que o meu número está ligeiramente diferente. Tem 100 visualizações, 140 visualizações de diferença entre um e outro. Por quê? Porque ele já pegou ali algumas horinhas dessa mudança. Depois nós vamos começar a perceber que esse número de visualizações vai ficar uns 30, 40% maior. Esse número mostrado no feed virou visualizações. Antes, mostrado no feed, agora chama visualizações. Mostrado no feed, agora chama visualizações. E o visualizações agora chama visualizações engajadas, visualizações intencionais. O que isso afeta o nosso canal efetivamente? Bom, nós vamos ver números errados. Mas, agora então o YouTube vai me pagar por essas visualizações se você já tem um canal monetizado? Não, porque ele só vai pagar por visualizações engajadas. Visualização geral, mostrada no feed, aleatório, não vai contar. Não conta para a monetização. E também vou pegar aqui o nosso painel para quem está tentando monetizar. Você está tentando monetizar e aí você precisa somar 3 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Esse gráfico aqui de baixo. Se você quer monetizar com shorts, a partir de shorts, usando shorts, né? Porque você pode usar ou horas visualizadas de vídeos longos ou número de visualizações de shorts. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso.
Então, para o primeiro nível de monetização, você tem que somar 3 milhões de visualizações em Shorts nos últimos 90 dias. Para o primeiro nível. Para o segundo nível, 10 milhões de visualizações em Shorts nos últimos 90 dias. É o seguinte, as visualizações mostradas no feed, aquela visualização sem intenção, sem engajamento, conta? Não conta. Essa visualização aqui que conta agora é apenas visualização engajada. Você vai clicar no seu Analytics, depois vai clicar conteúdo, vai clicar em Shorts e vai ver aqui um número de visualizações. Poxa, tive bastante visualização nos últimos 90 dias em Shorts. Estou quase batendo 3 milhões, digamos que seja essa a sua situação, né? Eu estou longe disso. Mas digamos que seja essa situação. Você está focado ali em gerar muitas visualizações com Shorts. Você olha aqui, está quase batendo, ou então bateu 3 milhões de visualizações em Shorts nos últimos 90 dias. Só que quando você vem no menu de monetização, você não tem as 3 milhões de visualizações aqui. Esse gráfico aqui embaixo, ó, ele não vai estar mostrando 3 milhões. Ele vai mostrar 2 milhões e 700 mil, 2 milhões e 500 mil... mas nunca as 3 milhões que você vai ver nas suas estatísticas. Por quê? Esse número aqui será apenas de visualizações intencionais, visualizações engajadas. E para efeito de monetização, é a mesma lógica. Quando você ganhar dinheiro com os seus shorts, quando você clicar aqui em receita e rolar para ver quanto você ganhou com shorts, esse número de visualizações, o YouTube já mudou o nome, agora chamam visualizações intencionais. A receita de shorts por 1000 visualizações usa as visualizações intencionais. Essa explicação não estava desse jeito, que é a métrica usada para participação na receita de anúncios. Já tá dando pra gente perceber aqui uma pequena diferencinha, você deve ter notado que lá tá em aqui tá em 136.600. 136.600. Se a gente clicar em conteúdo short, tá em 141, mas na verdade é porque tem um atraso de 48 horas nesses cálculos, tá? Então normalmente a gente vê o valor do que a gente ganhou com um pequeno atraso de 48 horas. Mas a partir de agora, 31 de março de 2025, nós vamos ver essa mudança de forma muito radical. Inclusive, para os espectadores, para as pessoas que estão navegando nos nossos canais no YouTube, quando eles encontrarem os seus shorts, ou entrarem no seu histórico ali para poder ver o número de visualizações, eles vão ver o número de visualizações total. Isso até pode ser relativamente interessante. Por quê? Para o seu público, o seu vídeo, ao invés de ter tido 1000 visualizações, ele teve 1.300, 1.400, ele teve um pouquinho a mais. Porque o espectador vai ver só a visualização. Ele não vai saber se aquilo foi uma visualização intencional ou não, se foi uma visualização engajada ou não. Tá vendo? A gente tem o número de visualizações dos nossos vídeos curtos. Isso não é pra gente desistir de gravar shorts, é pra gente continuar publicando shorts e criando conteúdo pro nosso público. Visualmente, para o espectador, vai parecer que o nosso canal recebe bem mais visualizações. Nós vamos ter essa pequena confusão de estatísticas para entender como as coisas funcionam efetivamente dentro do YouTube e, infelizmente, essa não é uma boa mudança. Na prática de verdade, nós vamos ter uma segunda etapa para a verificação dos nossos dados, para a gente poder verificar quantas visualizações engajadas de fato nós tivemos. E isso também afeta até a percepção da análise que a gente faz desses números. E é importante eu mostrar isso aqui também, porque quando a gente está em conteúdo, shorts, nas estatísticas, a gente tem essa informação aqui, ó, engajamento dos espectadores. Para o YouTube, virou visualização. Só que efetivamente, visualização válida é essa aqui, ó. Pessoas que continuaram assistindo. Ótimo, isso aqui ficou bem mais fácil agora de eu poder explicar. Visualização com engajamento ou visualização intencional são as visualizações em que as pessoas continuaram assistindo. A visualização que as pessoas pularam o seu vídeo ainda vai contar. Tá vendo que no meu caso aqui, eu vou ter mais ou menos uns 30% a mais de visualizações. Eu vou ter 30% a mais, porque antes eu visualizava e você visualizava somente esse número total de visualizações. Agora nós vamos visualizar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai ser considerado visualização. Tá vendo como é que eles criaram uma confusão, um pequeno problema que na prática não era necessário? Ninguém pediu. E essa é a parte chata, porque tanto aqui no vídeo quanto nesse post aqui, eles falaram assim, ó, reconhecemos que você deseja uma compreensão mais profunda de como seus vídeos curtos estão se saindo de forma holística, de forma geral.
inclusive quando você está postando em várias plataformas. Portanto, a partir do dia 31 de março de 2025, as visualizações de shorts contarão o número de vezes em que o short começa a ser reproduzido ou reproduzido sem o requisito de tempo mínimo de exibição. Olha a confusão que o YouTube está fazendo. Aqui é porque eu estou usando a tradução automática. Também os nossos vídeos em loop. Quando a pessoa assistiu o seu vídeo em loop várias e várias vezes o mesmo short, porque às vezes a pessoa não abandona, ela fica lá vendo o vídeo em loop, todas essas vezes também vão contar como visualização. E antes era contada apenas como uma. Se a pessoa assistiu 3, 4, 5, 6, 10 vezes o seu vídeo curto em loop, só contava uma visualização. A gente via na retenção que a pessoa assistiu mais de uma vez. Só que, para o algoritmo, para efeito de contagem, só contava uma vez, porque é um único espectador assistindo 10, 15 vezes a mesma coisa. Então o YouTube não contava. Agora vai contar. Resumo da explicação: historicamente, no YouTube, uma visualização era contada depois que um short era reproduzido por um determinado número de segundos. Isso podia variar. Às vezes a pessoa assistia 10, 15 segundos de um short, mas não era considerado visualização porque a pessoa não teve intenção de assistir. Então esse número, ele varia por um determinado número de segundos. O YouTube não diz qual é esse número, justamente porque ele varia, ou variava. No entanto, ouvimos dizer que você quer entender com que frequência seus shorts são vistos. A gente já sabia. A gente já tinha essa informação. A gente tinha essa informação, chamava mostrados no feed. Só que o YouTube resolveu mudar esse negócio, que não faz o menor sentido. Ninguém pediu por essa mudança do YouTube. Eu não sei de onde eles tiraram essa maluquice que a gente queria saber como era antes. Porque a gente já sabia, a gente já tinha essa informação. O impacto no YouTube Analytics e nas métricas de desempenho. Manteremos a métrica de visualizações original de Shorts, agora chamada de visualizações engajadas, mas que a gente já viu que no nosso painel agora em português se chama visualizações intencionais. No YouTube Analytics, no modo avançado, para que você possa ver quantos espectadores optam por continuar assistindo os seus shorts. Isso significa que essas métricas aqui, quando a gente clica, por exemplo, voltar nas métricas do nosso painel, né? Então vou clicar aqui em Shorts, então essa métrica aqui continua. Essa aqui continua valendo, porque a gente vai saber do total de visualizações quantas pessoas realmente tiveram interesse, continuaram assistindo. E para a gente poder ver a métrica real, a gente tem que clicar em ver mais, rolar, clicar nesse maisinho aqui e depois clicar em visualizações intencionais para a gente poder saber efetivamente o que aconteceu em termos de visualização. Impacto na monetização. Essa alteração não afetará diretamente seus ganhos ou como você pode se qualificar para o programa de parcerias do YouTube. Ambos serão baseados em visualizações engajadas ou visualizações intencionais. A partir do dia 31 de março de 2025, você começará a ver a nova métrica de visualização dos shorts aplicada sempre a que as visualizações de shorts forem exibidas no YouTube. As visualizações podem ser maiores no futuro. Nós vamos ver números maiores, só que não números reais. Infelizmente, o YouTube tem essas coisas bem estranhas. Não é para você desistir e parar de publicar shorts, é só para você entender melhor como funciona essa métrica e adaptar a sua realidade, a forma como você faz as suas análises para o bom desempenho do seu canal. Não ficar acreditando naquele número de visualizações totais, porque infelizmente ele não é real. Isso também vai facilitar para quem multiplica a sua presença em outras redes sociais. Se você publica em TikTok, Instagram ou até no Twitter, no Facebook, esses números vão ficar um pouco mais parecidos. Inclusive, se você quiser multiplicar a sua presença em outras redes sociais e facilitar o seu ritmo de criação de shorts a partir de vídeos longos do seu canal e até das suas lives, dá uma olhada na Nexus Clips que eu estou recomendando para você testar. Tem links e referências aqui embaixo na descrição, ela vai te ajudar nesse processo, inclusive para melhorar o seu ritmo de edição, para você editar os seus vídeos, criar legendas e saber exatamente quais são os melhores momentos para compartilhar em outras redes sociais ou criar shorts para o seu canal. Links e referências aqui embaixo na descrição. Eu tenho outros vídeos falando de shorts aqui no canal, algumas estratégias bem interessantes e se vale ou não usar shorts para ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Eu vou deixar esses links e referências aqui na tela, também na descrição. Corre para olhar o link da Nexus Clips para você não perder essa boa oportunidade. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!